Hoje nós vamos falar sobre conflitos na alma. Conflitos na alma. O nosso texto está em Lucas, capítulo 24. Pedrinho, daí você talvez tira para colocar o texto, eu vou ler o texto antes. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. A versão que vou ler é a Almeida Revista Atualizada. É a ARA. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra encontre abrigo no nosso coração. O nosso coração hoje é uma terra boa. A Tua palavra é a boa semente. Que ela entre em nosso coração e frutifique.
e que o fruto glorifique o teu nome. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender e dê-nos força para que possamos viver a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Emaús é um caminho que Deus não escolheu para você. Foi eu que fiz isso? Eu que estou passando? Está funcionando? Então, Emaús, o caminho que Deus não escolheu para você. O texto diz que eles, no mesmo dia, que dia? O que o texto está dizendo? Bem, o contexto deste texto é a ressurreição de Jesus. Jesus havia passado 3 anos fazendo bem, pregando o evangelho, curando leprosos, levantando os mortos, dando voz aos mudos, audição aos surdos, vista aos cegos, pregando o evangelho, cuidando dos pobres, multiplicando pães, peixes, e em todo o ministério de Jesus ele profetizou, pregou, anunciou a santa palavra de Deus. Estes homens, esses 2 discípulos, um deles, Cleopas, os 2 estão agora num momento onde eles estão muito tristes, porque na cabeça deles tudo acabou. Jesus morreu e eles, apesar de terem algumas evidências de que Jesus já havia ressuscitado, ainda assim, estes 2 homens estão numa postura espiritual de derrota e com o coração endurecido para a verdade do evangelho. Então eles não estão querendo crer que de fato Jesus ressuscitou. E eles escolhem um caminho, o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é um caminho que Deus não escolheu para esses homens. O caminho de Emaús também vai representar um caminho, hoje, que Deus não escolheu para nós. E precisamos hoje juntos observar o que é o caminho de Emaús e por que não devemos andar nele. Então, Emaús simboliza desistência do discipulado. Jesus fez dele discípulos, mas agora, no caminho de Emaús, eles estão desistindo. Não querem mais ser discípulos de Jesus, porque Jesus morreu, porque a minha esperança faliu, porque o que acreditava não vai mais acontecer, e agora eu estou desistindo. Então, o caminho de Emaús simboliza a desistência do discipulado, da esperança da fé. É o caminho dos sonhos desfeitos, da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. O caminho de Emaús, quem o toma é quem desistiu. Desistiu de si, desistiu de Deus, desistiu da palavra de Deus, desistiu da fé, desistiu de tudo. E aí entra num caminho de morte, na rota da falência, na rota da covardia, da timidez, da vergonha, do desprezo, da frustração, da passividade, do desânimo. Esta rota, não somente esses 2 homens tomaram, mas em algum momento da vida, talvez eu e você também tenhamos tomado este mesmo caminho, aonde nós desistimos e tratamos Jesus como se ele não estivesse vivo, mas tratamos Jesus como se ele estivesse morto, porque não cremos que ele possa fazer qualquer coisa a respeito do que estamos vivendo. Então, a primeira lição é que o caminho de Emaús não foi um caminho escolhido por Deus para aqueles homens, foi o caminho que eles escolheram contra a vontade do Senhor e por incredulidade. Grandes homens de Deus trilharam esse caminho. Quando Pedro, ele nega Jesus, depois que ele faz isso e os olhos de Jesus e os dele se cruzam, Pedro chora amargamente e resolve fazer o caminho de Emaús. E qual foi o caminho de Emaús de Pedro? Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes de Jesus me encontrar.
Eu não vou mais fazer o que ele me mandou fazer. Eu estou desistindo do discipulado. Eu estou desistindo de ser discípulo de Jesus. Eu estou desistindo de ser Pedro, inclusive, porque o nome Pedro foi Jesus que deu para ele. Eu estou desistindo também do meu nome, da minha identidade espiritual. Eu estou largando mão de tudo. Eu vou voltar a pescar, porque o que aconteceu na minha vida foi tão forte, mas foi tão forte, que eu desisto hoje dos sonhos de Deus para a minha vida. É isso que Pedro está fazendo. Eu vou voltar a pescar. Eu estou voltando para o lugar de onde Deus me tirou. Eu estou voltando para o lugar do encontro que eu tive com Jesus. Aquilo não vale mais nada. Grandes homens de Deus fizeram esse caminho. E se Jesus não vai até Pedro, ele não teria saído daquele lugar. Mas também Elias. Elias pediu a morte. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Em que contexto? Elias, grande profeta de Deus, era muito usado por Deus, com muito poder e muita autoridade, mas ele tinha uma expectativa. A expectativa de Elias era que Acabe e Jezabel se convertessem dos seus maus caminhos. Então Deus o usa poderosamente para matar os profetas de Baal e de Azerá. E Elias mata 850 profetas e sacerdotes daqueles ídolos, daquelas entidades de Azerá e de Baal. Mas depois de Elias fazer tudo o que fez, Jezabel mandou um recado para ele, dizendo: amanhã, nesse mesmo horário, Elias, eu vou mandar matar você. E Elias fugiu, temendo por sua vida, mas logo em seguida ele desiste da sua vida e ele pede a morte. E por que ele faz isso? Porque ele ficou frustrado. Quando nós criamos expectativas muito altas e elas não se cumprem, em alguns momentos da nossa caminhada podemos ficar frustrados. E todos sabemos que a frustração é o caminho mais curto para a depressão. E a depressão levará o homem à morte. É o caminho de Emaús, da falência, da desistência dos sonhos de Deus. Deus tinha um sonho para Elias, e Elias estava desistindo de tudo, dizendo: Senhor, até aqui, ok, a partir daqui chega, acabou, o Senhor pode me levar. Jonas pediu a morte, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Qual o contexto? É que Jonas foi escalado por Deus, escolhido por Deus, para profetizar para os ninivitas. E o pessoal de lá era um pessoal complicado, bravo demais. Eles matavam com requintes de crueldade, e Jonas tinha muita raiva deles. E por isso que quando Deus mandou ele lá, ele foi para o outro lado, desobedeceu a Deus, foi parar lá na barriga do peixe. Deus fez ele voltar, ele profetizou, os ninivitas se converteram, e Jonas ficou com mais raiva ainda, porque ele não queria que aquela gente ruim fosse alvo da graça de Deus. E Deus disse: você vai, você tem que fazer o que eu estou mandando. E Jonas falou: para mim deu, eu não concordo, eu não aceito essa sua bondade para essas pessoas que não merecem, segundo o entendimento dele. E isso fez com que ele fizesse também este mesmo caminho. Então pense você agora na sua vida. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum momento você pediu a morte? Não porque você realmente quisesse morrer, mas como quem diz: essa situação está demais, eu não estou aguentando, está muito difícil, está muito complicado. Este caminho é o caminho de Emaús, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Mesmo quando escolhemos este caminho, o Senhor vai nesse caminho com a gente, e Ele nos resgata de lá, se a gente deixar. Amém? Bom,
Então, a alma perturbada vai para Emaús, mas também questiona a fé. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Por que o mesmo? Por que essa ênfase? Porque quando as circunstâncias mudam, o nosso Deus permanece exatamente o mesmo. Ele não muda. É o que está escrito. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele muda? Não, ele não muda. Ele é o mesmo. Tiago 1,17, está escrito lá que nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem dele. Ele não muda. Tito, capítulo 1, verso 2, o que está escrito? Ele não mente. Também em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. 1 Reis 8,56 está escrito que todas as boas promessas que Deus fez a Moisés, nenhuma delas deixou de se cumprir. Ele é o mesmo. As circunstâncias mudam, mas ele não muda. E nós precisamos entender isso. É o mesmo Jesus. É o mesmo. Então, quando a sua vida virar de cabeça para baixo, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Quando você perder o controle da situação, abrir mão de tudo, começar a duvidar, começar a questionar, falar: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você tem o direito de questionar, mas você tem o dever de confiar que Jesus não muda e que a palavra dele é a mesma e que ele nos ama e que ele está sempre conosco. Amém? As circunstâncias mudam. Nós mudamos, porém Jesus é o mesmo. E é verdade, quando as circunstâncias mudam, muitas vezes nós mudamos também. Podemos ficar mais tristes, mais felizes, podemos ficar deprimidos, podemos ficar animados, mas o Senhor é o mesmo. E a sua palavra a gente pode confiar. Então, se a sua alma ficar perturbada, você pode questionar, mas você não pode duvidar da palavra de Deus na sua vida. Amém? Ainda no próximo diz assim: a alma perturbada passa pela frustração. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Veja como Jesus é maravilhoso. Jesus ouve eles naquela caminhada. Por que Jesus decidiu fazer o caminho de Emaús? Porque naquele caminho ele teria tempo, naqueles mais ou menos 15 quilômetros, 16 quilômetros. É uma boa caminhada. Nessa boa caminhada, Jesus vai ouvir os seus discípulos. Por que Jesus ouve antes de falar? Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Jesus espera para falar na hora certa e para falar a coisa certa. Então ele ouve, porque Jesus sabe que a cura passa pela boca. Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, quando Jesus permite que eles fiquem falando de todos os seus questionamentos, de toda a sua frustração, de toda a sua dor, de todas as suas dúvidas, de todas as expectativas que não aconteceram, Jesus está permitindo que eles vomitem, coloquem tudo para fora, porque colocando tudo para fora,
é depois que eles vão poder ouvir Jesus e colocar aquilo que Jesus tem para falar para dentro. E nós precisamos entender isso, porque se nós tentarmos conversar com alguém antes de deixar essa pessoa que está perturbada, triste, frustrada, cheia de dúvidas, se essa pessoa não falar, ela não vai conseguir ouvir. E às vezes nós queremos tanto ajudar, que a gente já chega com a receita pronta. Não é assim? A gente fala assim, não, eu sei exatamente o que fazer para te ajudar. Mas na verdade, a maior ajuda, muitas vezes, que podemos dar, é simplesmente ouvir. E ouvir hoje é uma das coisas mais difíceis, porque nós gostamos do som da nossa própria voz, a gente gosta de falar. Mas Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Ele preferiu ouvi-los primeiro, para que tudo aquilo que não presta começasse a sair, a fim de que aquilo que Ele tinha para falar depois, que é bom, pudesse entrar. Precisamos aprender isso com Jesus, uma escuta atenciosa, uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, e depois uma palavra certeira. Ele os enche de fé. Quando Jesus começa a falar, Jesus cita para eles todas as Escrituras. E Jesus vai começando a falar sobre Ele mesmo e sobre todas as promessas que estão na Bíblia a respeito dEle. Porque quando estudamos as Sagradas Escrituras, logo percebemos que Jesus é o centro de todas as promessas da Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Cristo. Então, quando Jesus está ali falando a palavra de Deus, é Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que Jesus faz? Deixa eles colocarem as dúvidas para fora, e depois enche o coração deles com a sagrada palavra, com a palavra dele, e a palavra dele produz fé, porque tem outras coisas que precisam acontecer na vida desses homens, só que sem fé nada vai acontecer, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz: que palavras são essas? O que vocês estão falando? Jesus fala isso num tom de censura. Precisamos tomar cuidado com palavras que são ditas no momento da dor, no momento da dúvida, no momento onde a nossa expectativa foi frustrada, porque talvez essas palavras sejam palavras que possam trazer para nós dor, tristeza, ou nos paralisar, como Pedro disse: eu vou voltar a pescar. E Jesus está dizendo: mas que palavra é essa? Eu já não tirei você desse lugar? Eu já não coloquei você como o meu discípulo, o Pedro, o pescador de homens? O que você está dizendo agora? E por que é que você está dizendo isso? Que palavras são essas? Segundo, por que estáis tristes? Aqui são as expectativas que não são atendidas. Nos traz tristeza, desânimo, desencorajamento, e nós ficamos frustrados. Mas Jesus, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Bem, a conversa foi sobre a palavra, e essa conversa mudou a vida desses homens. Como aplicar isso hoje? Talvez você se encontre ou encontre alguém que não está bem na sua caminhada. Você está num caminho bom, mas você pode encontrar alguém que não está. E se você encontrar alguém que não está num caminho bom, está indo num caminho de Emaús, o que é que você vai dizer? Você precisa, e eu também preciso, aprender com Jesus. Para pessoas desanimadas, tristes, desencorajadas, que perderam a alegria, a paz, os sonhos, nós precisamos encher esses corações com a santa palavra de Deus. Amém?
e não com nossas opiniões pessoais e as nossas receitas que a gente tem para fazer as coisas dar certo, porque isso não funciona. O que produz fé e muda a vida da gente é a santa palavra de Deus. Mas a alma perturbada também fica cega. E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Quando estamos perturbados, não enxergamos Jesus ao nosso lado, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria. É verdade. Quando as coisas não estão dando certo, quando nós estamos angustiados, tristes, muito preocupados, quando estamos frustrados, questionamos a nossa fé, quando a gente acha que não tem mais jeito, Jesus caminha do nosso lado. Mas pastor, Jesus pode caminhar do meu lado, mas eu estou indo para o lugar errado. Eu estou no caminho de Emaús. Pois é, mas Jesus caminha indo para o lugar errado para levar você para o lugar certo. Mesmo quando nós estamos indo para o lugar errado, Jesus se coloca ao nosso lado para nos ouvir, para falar, para nos orientar, para nos trazer de volta para o caminho certo. Será que existe algum caminho que eu e você tomamos nessa vida que está na contramão da vontade de Deus? Se tomamos esse caminho, precisamos lembrar o que Ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. Jesus está indo com eles na direção errada, para Emaús, a fim de reposicioná-los espiritualmente. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, de grande alegria. Veja, esses dois estavam muito frustrados, passivos, acovardados, intimidados, talvez um pouco depressivos, e haviam desistido de tudo. Mas quando Jesus os encontrou, falou com eles da palavra, reanimou, acendeu a fé no coração deles de novo, se revelou a eles no meio dessa caminhada, aonde ia ser um caminho sem volta. Jesus os encontrou, Jesus os reanimou, Jesus acendeu o fogo da paixão por ele de novo no coração. Eles voltaram a ser discípulos, eles voltaram a se apaixonar por Deus, eles voltaram a crer no Evangelho, eles adoraram a Deus, e essa é uma grande receita para a gente sair de lugares difíceis. Quando a coisa estiver muito difícil, eu e você precisamos adorar a Deus, porque é na adoração que somos fortalecidos, e é na adoração que nós nos alegramos, apesar das circunstâncias, porque veja, as circunstâncias não mudaram, a perseguição continua, tudo continua, mas eles mudaram, porque eles tiveram um encontro maravilhoso, precioso, único, singular, maiúsculo, superlativo com Jesus Cristo nosso Senhor. Quando estamos em crise, com quem nós temos nos encontrado? Isso faz toda a diferença. Se nos encontrarmos com o Senhor, Ele mesmo nos levantará. Amém? Então veja que eles voltam para onde? Para Jerusalém, de onde nunca deveriam ter saído. Saíram de lá porque estavam presos na sexta-feira da paixão, aonde ao meio-dia se fez trevas, o juízo de Deus caiu sobre o filho dele, Jesus, e eles viram a morte de Jesus e eles ficaram nisso. Mas aqui o contexto é o domingo da ressurreição. Cristo está ressurreto, Cristo está vivo e Cristo está conversando com seus discípulos e com seus filhos, animando, encorajando e reposicionando espiritualmente.
Louvado seja Deus, que não desiste de nós. E que no meio do caminho da morte, Ele faz uma conversão na nossa vida e nos leva de volta para a rota de vida. Louvado seja Deus. Mas a alma perturbada também é dura de coração. E Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus lhes explicou tudo acerca dele que se achava em todas as Escrituras. Quando ele fala nécios, ele quer dizer: vocês de Emaús, vocês dois, não têm discernimento espiritual. Isso que Jesus está falando. Vocês não estão discernindo. Vocês são nécios. Não tem nenhum discernimento espiritual. E vocês são tardos de coração para crer. Ou seja, o coração de vocês está duro. Então, duas coisas que Jesus está aqui orientando eles, que precisa mudar. Não pode ficar sem discernimento espiritual e não pode ter coração duro, porque com discernimento espiritual e um coração aceso, a gente faz a vontade de Deus, mas sendo nécio e tardo de coração, a gente não consegue avançar. Mas está escrito assim, Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Quando Jesus fala tardos de coração, é duros de coração. E por isso que Jesus, naquela caminhada de 15, 16 quilômetros, ele foi falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra, falando a palavra o tempo todo. Para quê? Para quebrar a dureza do coração deles. Porque ele fala que a palavra dele é como um martelo, que vai martelando, vai martelando, vai martelando e quebra a pedra. Às vezes o meu coração e o seu coração também podem ficar duros. E se o nosso coração ficar endurecido, não existe argumento humano que faça o coração da gente quebrar ou virar de carne. Somente a palavra de Deus é o martelo que quebra a dureza do nosso coração. Também está escrito: e dar-vos-ei um coração novo. Por que Deus está dizendo isso? Porque o nosso coração normal, ele não é bom. O nosso coração é inclinado para o mal. É do coração do homem que vêm os homicídios, os adultérios. Todo tipo de mal vem do coração do homem. Jesus disse isso. Então ele diz: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que o que está escrito nos mostra o discernimento espiritual, vem pelo Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que nos faz andar nos estatutos de Deus, guardar os juízos de Deus e observar os juízos de Deus. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não teremos discernimento espiritual nenhum e andaremos como cegos, andaremos em círculos. Vamos nos movimentar, vamos ter uma sensação de que estamos avançando, mas vamos começar a perceber que já passamos por aquele lugar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Porque nos faltou o discernimento do Espírito Santo para nos guiar para fora do labirinto da nossa alma, que só Deus sabe a saída. Por isso precisamos da graça do Espírito Santo. Precisamos da inteligência que vem do Espírito Santo, que não é humana. A inteligência do Espírito Santo, ela é uma inteligência divina. A sabedoria, a revelação, o convencimento de pecado, quem dá é o Espírito Santo. Os dons que recebemos também são dele. Precisamos da ação do Espírito Santo para poder fazer a vontade de Deus. E, por último, a alma perturbada é curada por Jesus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu.
Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E aí a gente pega muito esse texto, a gente gosta daquela música, né? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. A gente canta isso, mas perceba o texto todo. Antes de eles ter os olhos abertos, Jesus primeiro os ouviu. O processo não é mágico. Simplesmente partiu o pão, estou reconhecendo Jesus. Não. Jesus, ele esteve ali ao lado. E na caminhada, ele ouviu aquelas pessoas. Ele ouviu. Ele prestou atenção no que eles estavam falando. Ele deu importância ao que eles estavam falando. Mesmo que ele não estivesse concordando, ele estava ouvindo para saber, embora ele já soubesse o que estava nos corações, mas era mais terapêutico, no sentido de que eles pudessem falar o que estava dentro deles. Segundo, ele caminhou. Uma coisa é você apontar o caminho. Jesus poderia ter dito assim: voltem para Jerusalém. Não, ele se colocou ao lado deles e caminhou numa estrada que estava levando para longe da vontade do Senhor, mas mesmo assim ele caminhou nessa estrada. Mesmo uma pessoa quando está em depressão e pensando em tirar sua vida, não se engane, o Senhor está ali. Ele continua falando, ele continua se importando, ele continua amando. Às vezes nós o ignoramos, mas ele está presente, porque ele não mente. Ele disse isso: eu nunca vou te deixar, lembra? Eu nunca vou te desamparar. Então por que eu e você achamos que estamos sozinhos? Então ele caminhou. Terceiro, ele ensinou. Ele diz: olha, o caminho é esse, o jeito é esse, a saída é essa, é por aqui. E depois ele acolheu o que estava no coração daqueles homens e ele os amou. Por quê? Porque Jesus podia ter ido embora, mas os homens falaram: fica, o dia já está acabando, fica conosco. E ele decidiu ficar com eles. Como é importante convidar também Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida. Dizer: Senhor, não vai, fica. Não vá embora, fique na minha casa, fique na minha vida, eu sou a tua casa, fica comigo. Então Jesus ficou e amou, então Jesus caminhou com eles, Jesus se assentou com eles, Jesus compartilhou com eles. Hoje, Jesus também pergunta a todos nós: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Irmãos, talvez alguns de nós hoje também tenhamos alguns questionamentos. Talvez o seu coração esteja perturbado por alguma coisa. Algumas coisas que aconteceram, não aqui como os discípulos de Emaús, essa é a história deles, mas você tem a sua história, você tem a sua caminhada. Eu não sei quantos quilômetros você já caminhou nessa vida, nessa estrada que é a vida, mas talvez algumas vezes eu e você tenhamos saído do caminho que o Senhor planejou, projetou para nós. E sabe como é que a gente sabe que saiu? É porque quando a gente sai desse caminho, o nosso coração se enche de perguntas, o nosso sono vai embora, a nossa paz não está mais conosco, a nossa alegria passa longe de nós e parece que as coisas não se ajeitam. Estamos no caminho errado, mas o Senhor nos convida a fazer a meia volta e voltar para Jerusalém, ou seja, voltar para a presença dEle. Amém? Eu quero orar por você, por nós, para que o Senhor nos ajude a fazer a conversão de caminhos que não são os dele. Podemos ter bons motivos, mas a questão é: quem tem razão? Sou eu
ou é o Senhor? Quem pode me levar para o caminho certo? Somente o Senhor.